Oi pessoal, tudo bom? Hoje a gente vai falar de um assunto sobre ser MEI e trabalhar no regime CLT ao mesmo tempo. Os prós e contras, o que você precisa estar atento. Então fique até o final do vídeo pra gente poder tratar desse assunto, tá bom? Lembrando também que abaixo logo dos nossos vídeos a gente deixa disponível um e-book referente à abertura de empresas. Então clique lá, baixe seu e-book para você ter algumas informações na qual a gente separou especificamente para a abertura da empresa, tá bom? Então vamos lá. A gente vai falar referente essa diferença entre o MEI e o CLT, tá? O MEI hoje, ele é classificado como uma modalidade de empresa, um tipo de empresa, né, registrado. E o CLT, para ficar claro, é aquela forma de trabalho em registro em carteira, tá bom? Então, o MEI seria a empresa e o CLT seria o registro na carteira, tá? Então, o que acontece? É possível, sim, a gente trabalhar como CLT e ter o nosso MEI aberto ou uma outra empresa qualquer, outra empresa que eu digo assim, qualquer modalidade de empresa, né, sendo MEI, Simples Nacional, né, uma microempresa, uma empresa de pequeno porte. Então, é possível que cada um deve se atentar, tá? O MEI tem algumas atividades na qual são permitidas, né? Então a gente tem que respeitar essas atividades na quais são permitidas pelo MEI para trabalho. Tem um faturamento também anual a ser respeitado, que hoje, né, está vigente em R$ 81.000. Lembrando que o faturamento anual é até R$ 81.000 e o mensal eles estipulam em 6.750. Porém, se você abre a sua empresa em janeiro, você tem sim essa liberdade dos 81.000 anual. Se você não está abrindo sua empresa em janeiro, você tem que se atentar ao limite anual que cada mês, vamos dizer assim, eles vão agregando valor. Ou seja, se você abrir a sua empresa no meio do ano, de vez de R$ 81.000, você tem só os 40.500. Então tem que ser atentado justamente isso, tá bom? E também, para você estar enquadrado no MEI, você não pode ser sócio de nenhuma outra empresa. E aí tem algumas outras regrinhas, como por exemplo, o registro de um funcionário, né, que é o limite permitido pelo MEI, então deve ser atentado a isso também. Quais são os prós e os contras de você, além de ter o seu MEI, ser registrado em carteira, ou seja, ser funcionário CLT? É assim, tratando de prós e contra, é muito pessoal, é muito relativo, porque quando você tem um MEI aberto, você perde o direito, tá? Do recebimento do seguro-desemprego, ou seja, varia a taxa de seguro do valor, né, do seguro-desemprego, então você perde o direito ao seguro-desemprego em específico. Outros direitos, como o CLT, você não perde eles mantêm tudo bonitinho. Porém, é interessante você observar a seguinte situação. A partir do momento que você abre o MEI, para você iniciar um processo, por exemplo, com um e-commerce, né? Você está iniciando a sua empresa, você tem os custos, né, bonitinho, de acordo com o MEI, você continua tendo a obrigação de pagar o DAS-MEI, que o DAS-MEI hoje ele é composto pelo ISS, pelo ICMS e pelo INSS, mesmo que você recolha seu INSS como CLT, você tem que recolher o INSS, desculpa, mesmo que você recolha o seu INSS como CLT, você também tem que recolher o INSS do MEI, tá? Você tendo um trabalho registrado, já ser contribuinte do INSS não te isenta do DAS-MEI, então você entra com uma obrigatoriedade.
Além disso, você pode fazer o seu balanceamento, né? De acordo com o que você trabalha com a empresa. Se você é um e-commerce, você tem, por exemplo, uma faixa de um faturamento do MEI mensal de 3 mil, 4 mil, né? Que é o limite é 6.750. Então é sim vantajoso você, vamos dizer assim, perder o seu seguro-desemprego para você continuar tendo o seu MEI, porque o seu MEI ele está mais rentável, falando em valores, né? Do que o seu, vamos dizer, a parcela que seria do seu seguro-desemprego. Mas para outras pessoas, como início, por exemplo, de uma atividade, inicia com um MEI, não tem muitos valores a receber, isso sim pode ser um problema num caso de demissão, por exemplo, né? Da onde você trabalha registrado e você não ter esse valor como seguro-desemprego. Então é muito importante você colocar isso na balança, né? Pensar, a gente tem, gente, hoje, infelizmente, a gente tem alguns pensamentos que não pensam no crescimento, não pensa, né? É muito fechado naquilo. Então, é interessante você abrir a cabeça e ter essa outra visão, a visão de empresário, de empreendedor mesmo. E talvez, né, mesmo trabalhando registrado, ter o seu MEI aberto para você iniciar um novo processo, tá? Então, além da atividade permitida, do faturamento e de não ser sócio de outra empresa, uma coisa que antes não era muito, também eu vou deixar aqui claro para vocês, com um ponto de alerta, uma coisa que antes não era muito fiscalizado no MEI e agora é muito fiscalizado, é a questão de compras, tá? Ou seja, por isso que é muito importante você colocar tudo no papel antes de você iniciar o seu negócio, né? Para depois não ter uma fiscalização na sua empresa, né? Mesmo sendo MEI, a fiscalização. Então é muito importante você estar ciente de todos os riscos que você corre. Por exemplo, o MEI ele tem um limite de até 40% do valor do faturamento anual, a qual você pode usar como compras e serviços para o MEI. Então, muitos MEIs hoje não se desenquadram só por causa do faturamento anual de 81 mil, e sim muito pelas compras. Por exemplo, a gente teve um cliente em uma situação que decidiu fazer um estoque, né? Ficou preocupado, tinha um dinheiro reservado, acabou de abrir seu MEI, e aí decidiu fazer um estoque para sua empresa, para o seu e-commerce, para começar iniciar do zero. E aí ele fez esse estoque, fez essas compras em 100 mil reais. E aí ele foi desenquadrado no MEI por causa dessas compras. Por quê? Porque atingiu mais do que o limite permitido também do MEI de compras. Então é muito importante você ter esse ponto de atenção, tá bom? Então aqui ficou essas dicas para vocês, referente a ser um empresário, né, ter um MEI aberto e ser CLT juntos, essa união, né? E qualquer dúvida a mais que ficar com vocês, manda pra gente, escreve nos comentários abaixo que a gente responde. A gente também é uma contabilidade especializada em MEI também, além de todas as outras tributações que a gente trabalha, a gente também trabalha com o MEI. Então, a gente também pode atender você e atender a sua empresa, tá bom? Então, qualquer dúvida, eu estou aguardando. Você pode chamar a gente no WhatsApp, ligar no nosso escritório. Então, fique aí à vontade para tirar todas as suas dúvidas e pensando em crescimento também e abrindo a sua empresa, tá bom? Muito obrigada e até mais.